Introdução. O Evangelho de Maria, descoberto em 1896 em um códex do século V d.C., Finalco IV. Escrito em copta saídico, o Códice de Berlim foi comprador no Cairo por um diplomata alemão chamado Karl Reinhard. O Códice de Berlim também é conhecido como Codex Akin, região no Egito onde foi descoberto. Foi encontrado em um nicho na parede, enrolado em penas, em um tipo de cemitério cristão. Carl Schmitt levará ao Museu de Berlim, e trabalhará com o material copta. O Códice de Berlim só foi completamente traduzido em 1955, Walter Thiel. Poucas pessoas deram atenção até que em 1970 uma nova geração de estudiosos acadêmicos do cristianismo primitivo passaram a se interessar pelas descobertas do cristianismo gnóstico relacionadas aos textos de Nag Hammadi descobertos em 1945. O Códice de Berlim contém 4 textos em copta, traduzidos do grego. O Evangelho de Maria é o primeiro. Aparentemente ele continha originalmente 19 páginas. As páginas de 1 a 6 e de 11 a 14 estão faltando. Começa na página 7 no meio de uma conversa. Evangelho de Maria Madalena. Páginas 1 a 6 perdidas. Será a matéria então destruída ou não? O Salvador disse, em toda a matéria, tudo que foi formado, todas as criaturas existem umas nas outras em relação com as outras. Elas se dissolverão novamente à sua própria raiz. Pois a natureza da matéria se dissolve naquilo que pertence à sua própria natureza. Aquele que tem ouvidos, ouça. Pedro disse a ele hoje: já que nos explicastes tudo, diga-nos também em qual o pecado do mundo. O Salvador disse: e não há pecado, mas são vocês que fabricam o pecado quando realizam coisas que são da mesma natureza do adultério, que é chamado o pecado. É por isso que o bem veio para entre vós, para a essência de cada espécie, a fim de restituí-la à sua raiz. Então ele continuou e disse: é por isso que vocês se tornaram doentes e morrem, e pois estão privados daquele que pode curá-los. Que aquele que tem uma mente para compreender, compreenda. A matéria deu nascimento a uma paixão sem igual, ela procede de algo que é contrário à natureza. Então aí surge um distúrbio no corpo inteiro. Por isso eu digo a vocês, tenham coragem, e se estiverem em desalento, sejam encorajados em presença das diferentes manifestações da natureza. Quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Quando o abençoado havia assim falado, ele saudou a todos, dizendo: a paz esteja com vocês. Recebam a minha paz. Tomai cuidado para que ninguém os desvie do caminho, dizendo por aqui, ou por ali. Pois o Filho do Homem está dentro de vocês. Segui-o. Aqueles que o buscarem o encontrarão. Quando ele disse isto, partiu. Vão e ensinem o Evangelho do Reino, e não estabeleçam outras regras além das que lhes apontei, e não sejais como legisladores. Dito isto, ele partiu. Mas eles estavam aflitos. Eles choravam e diziam: como podemos ir aos gentios e pregar o Evangelho do Reino do Filho do Homem? Se eles não o pouparam, como irão poupar-nos? Então Maria levantou-se, saudou a todos e disse para seus irmãos: e não se lamentem, nem se aflijam, não sejam hesitantes, pois sua graça está inteiramente com vocês e esta lhes protegerá. Antes, louvemos sua grandeza, pois ele nos preparou e nos fez homens. Quando Maria disse isso, ela voltou seus corações para o bem e eles principiaram a dialogar sobre as palavras do Salvador. Pedro disse a Maria: irmã, nós sabemos que o Salvador te amou mais do que as outras mulheres. Fala-nos das palavras do Salvador as quais te lembras, e as que conhecestes, e nós não, que nem as ouvimos. Maria respondeu e disse: o que está oculto a vocês eu lhes revelarei. E começou a falar-lhes estas palavras: disse ela, eu vi o Senhor em uma visão e lhe disse: Senhor, te vi hoje em uma visão. Ele respondeu e me disse: bem-aventurada sois tu que não vacilastes ao ver-me. Pois onde está a mente, há o tesouro. Eu disse a ele: Senhor, agora, aquele que vê a visão a vê-se através da alma, ou pelo Espírito? O Salvador respondeu e disse: ele não vê através da alma nem através do Espírito, mas a mente que está entre os dois, e este é que vê a visão e este é. Páginas 11 a 14 perdidas. E o desejo disse: eu não te vi descendo, mas agora te vejo ascendendo. Por que você mente já que você pertence a mim? A alma respondeu e disse: eu te vi, e você não me viu nem me reconheceu.
Eu te servi como uma vestimenta e você não me conheceu. Quando disse isso, a alma se afastou e se alegrou muito. Novamente a alma veio ao terceiro poder, que é chamado ignorância. Esta, a potestade, questionou a alma dizendo: onde estás indo? Estás aprisionada pela maldade. Embora estejas limitada, confinada, não julgues. E a alma disse: por que me julgas apesar de eu não haver julgado? Eu estava presa, embora não houvesse prendido. Eu não fui reconhecida. Porém eu reconheci que o todo está sendo dissolvido, tanto as coisas ou mundanas como as celestes. Depois de a alma haver superado a terceira potestade, ela ascendeu e viu a quarta potestade, a qual tomara 7 formas. A primeira forma é trevas, a segunda, desejo, a terceira, ignorância, a quarta é a comoção da morte, a quinta é o reinado da carne, a sexta é a tola sabedoria da carne, a sétima é a sabedoria raivosa. Estes são os 7 poderes da ira. Eles questionaram a alma: de onde vens, assassina de homens? Ou onde estás indo, conquistadora do espaço? A alma respondeu e disse: daquilo que me aprisionava foi eliminado, o que me envolvia foi superado, meu desejo chegou a um fim e a ignorância morreu. Em um aéon fui libertada de um mundo, e numa classe fui liberta de um tipo celestial e do grilhão do esquecimento que é transitório. A partir deste momento atingirei, em silêncio, o repouso do tempo, do período, do éon. Após Maria dizer isso, calou-se, pois era até este ponto que o Salvador havia falado com ela. Porém André contestou e disse aos irmãos: e digam o que disserem sobre o que ela disse. Eu, de minha parte, não acredito que o Salvador tenha dito isso. Pois estes ensinamentos são, certamente, ideias estranhas. Pedro replicou e falou sobre este mesmo tema. Ele inquiriu-os a respeito do Salvador: realmente ele falou com uma mulher sem o nosso conhecimento, e não abertamente? Estamos nos voltando a isso e ouvindo tudo dela? Ele a preferiu a nós? Então Maria lacrimejou e disse a Pedro: de meu irmão Pedro, o que estás pensando? Achas que eu cogitei isso por mim mesma, no meu coração, ou que estou mentindo sobre o Salvador? Levi respondendo disse a Pedro: Pedro, tens sido sempre muito temperamental. Agora te vejo disputando contra a mulher como com adversários. Porém, se o Salvador a fez merecedora, quem és tu de fato para rejeitá-la? Com certeza o Salvador a conhece muito bem. E isto é porque ele amou-a mais do que a nós. Melhor seria nos envergonharmos, assumirmos o homem perfeito e conquistá-lo para nós mesmos como ele nos recomendou, e pregar o Evangelho não formulando nenhuma outra regra ou lei além do que ele disse.